Atenção, senhoras e senhores, dentro de instantes daremos início, então, à nossa videoaula com o professor Rodrigo Pensador. 5, 4, 3, 2, 1. Mexe, mexe, mexe o cadeira na ponta do dedo, na palma da mão. Mexe, mexe, mexe o cadeira, ponta do dedo, na palma da mão. Beleza? Tranquilo? Pode dar o quê? Pode dar o play? Vai começar? Então vamos lá. Fala galerinha, fala seus cremosos. Estamos aqui para mais uma videoaula no canal Tchê, História e Educação. Hoje nós estamos com um tema imperdível. Eu, pessoalmente, posso garantir para vocês que é um dos temas prediletos que eu amo estudar e também desenvolver com os meus alunos. O tema é ética e moral. Você deve estar se perguntando, Professor, o que é ética? Professor, o que é moral? duvido que vocês tenham ideia, tenham em mente a diferença entre esses dois termos que geralmente as pessoas se confundem na hora de definir. Então esse canal vai dizer para vocês hoje o que é ética e o que é moral. Mas primeiro, preciso que vocês dão um curtir e quem não se inscreveu, se inscreva, tá? Para receber as atualizações semanais dos nossos vídeos que serão imperdíveis. De uma maneira fácil, gostosa, você vai aprender hoje então o que é ética, o que é moral e a diferença entre ambos. É um tema que sempre os vestibulares cobram. O tema do Enem tem relação direta com os conceitos e em relação aos conteúdos sobre ética e moral. Vamos iniciar então? Então, pessoal, nós vamos tratar hoje sobre a definição do termo ética. Vocês têm ideia o que significa ética? Eu vou dar uma ajuda para vocês. Ética vem do grego que significa ethos. Olha, professor, agora lascou. Eu não sei nem o que é ética, eu vou saber o que é ethos. Então, se ética vem do ethos, ethos significa hábito, costume ou morada. O que é hábito? Hábito é aquilo que você faz habitualmente ou de maneira costumeira. Por isso que ética tem a ver com o conceito hábito ou também costume. Então, aquilo que você faz habitualmente, que você exerce uma certa rotina, faz parte da tua ética. Por exemplo, eu tenho o hábito de ir constantemente à igreja, 1, 2 vezes por semana. Então, essa é a minha ética. Se eu vou numa igreja de denominação cristã, eu tenho o hábito de seguir os princípios e valores cristãos. Joia? Tranquilo? Mais um exemplo para vocês entenderem. O que seria ética nesse caso aqui? Se você pratica constantemente a caridade, significa que você é uma pessoa que é caridoso, porque você tem um hábito, você possui uma constância em termos de desempenhar essa atitude, essa ação. Joia? Mas um termo que eu amo, que eu adoro, que define o que é ética, é justamente morada. Ai, morada, casa. Isso me lembra casa. Imaginem vocês, o que é fundamental para que na casa de vocês possam viver bem? Abra um parênteses. Para Aristóteles, a ética é o caminho para a felicidade. Então, se a gente entender morada como uma condição para que a gente viva bem, para que a gente seja feliz, vocês vão entender que tudo aquilo que é condição, que é um meio, que é um instrumento para que você seja feliz, faz parte da tua ética. O que é importante para a tua morada? Para que você seja feliz? Amor, justiça, igualdade, solidariedade, compaixão, amizade, liberdade, fraternidade, condição material, que eu sei que está pensando sobre isso. Então, como que eu posso definir ética? Imagine que a ética seja um pacote de um salgadinho. Aquilo que está dentro da ética é aquilo que é condição para que exista o salgadinho. Ou seja,
são os princípios. Vocês conseguiram entender o que é ética? Então, a partir dessa etimologia, que significa hábito, costume, morada, nós já podemos definir de maneira mais elaborada o que significa ética. O que é ética? É um conjunto de princípios e valores. Então, o conjunto de valores. Vou dar um outro exemplo para você entender. Professor, não estou entendendo nada. Calma, velho. Você já vai entender. Relaxa. Respira fundo. Vamos nessa? A ética é como se fosse um GPS. O GPS é um guia mental. No GPS não tem a estrada. Ela simboliza e representa a estrada no qual você vai percorrer o caminho para chegar onde você quer. Os caminhos, as setas que te guiam para onde você quer, é como se fossem os princípios. A ética é um guia mental. É uma orientação mental que me ajuda a seguir, que me ajuda a agir. Tudo aquilo que faz parte dos teus princípios, dos teus valores, aquilo que é condição para que você viva bem e seja feliz, faz parte da tua ética. Mas desde que você tenha um hábito de exercer isso periodicamente. Quando você incorpora na tua prática. Então isso faz parte da tua ética. Beleza, ética tá tranquilo. E moral? Sabem a diferença entre ética e moral? Pensa aí. Moral é a prática de uma ética. Quando você age de acordo com o princípio, isso é moral. A ética tem a ver com a reflexão filosófica, tem a ver com a reflexão sobre alguns valores, tem a ver com o princípio. Está no âmbito teórico. A moral está no campo da ação, da prática. Vou dar um exemplo. Se eu, como cristão, tenho como princípio ser contrário ao aborto, eu ser contrário ao aborto está de acordo com os meus princípios éticos. Se eu aborto ou não, aí tem a ver com a minha moral. O campo da ação é moral. O campo da ética é uma reflexão, tem a ver com o âmbito da teoria, apenas os valores. Deu para entender? A minha opinião sobre o aborto é ético ou não, ou antiético. Agora, se eu vou abortar ou não, aí está no âmbito da moral. Aí você pode me perguntar, professor, Mas o que define a ética? existem 3 condições que definem a ética. Olha bem aqui agora, hein? As leis, o exemplo e os princípios. Leis, exemplos e os princípios. Por exemplo, há uns 10 anos atrás, era moral, por exemplo, você fumar em estabelecimento fechado, tranquilo. Hoje já não é mais moral. Ou seja, a lei mudou. E a lei fez com que houvesse o que? Uma mudança no hábito, no costume, na ética das pessoas. Conseguem entender a diferença? Nesse sentido? Então a lei ajudou a mudar a moral. Hoje, por exemplo, eu moro num apartamento. Não pode fumar em nenhuma área comum do apartamento. Somente dentro de casa. E mesmo assim, se não houver o quê? O fato da fumaça escapar e prejudicar alguma outra pessoa, nesse sentido. Então, é imoral fumar em ambientes abertos onde tem pessoas próximas. Mais um exemplo, o terminal de ônibus. Foi aprovada, anos atrás, aqui em Curitiba, uma lei que proíbe o fumo, a lei antifumo, que proíbe em estabelecimentos comerciais e também em locais públicos como pontos de ônibus e também em terminais. Então eu dei um exemplo que o que define a ética é a lei. Outro exemplo que pegou, em termos de lei, foi a lei do cinto de segurança. Há um tempo atrás as pessoas utilizavam a camisa do Vasco para burlar os fiscais, para burlar a polícia. Ou seja, em vez de usar o cinto de segurança, usavam a camisa do Vasco, que simbolizava, que representava o quê? O cinto de segurança. Hoje as pessoas não fazem mais isso, porque elas introjetaram a lei. Então a lei incorporou como um princípio ético. Por que eu tenho que usar o cinto de segurança? Porque o princípio vida é fundamental. Outra coisa além da lei, o exemplo. Professor,
o meu pai nunca foi pra escola, meu avô nunca foi pra escola, e ele é uma pessoa muito ética. Ela é uma pessoa que pratica a moral. Então, ele viu o pai dele e copiou por meio desse exemplo uma atitude que é vista como correta. Não é só por meio da lei, pode ser também por meio do exemplo que as pessoas absorvem os princípios éticos. Além disso, você pode aprender a ética por meio de princípios filosóficos, que é o que nós estamos vendo aqui, e também por princípios religiosos, científicos. Conseguiram entender? Princípio tem a ver com essa concepção mental, com essa ideia que tem a ver com princípio. Toda ideia, todo princípio, ele vai ser ético ou não, de acordo com uma cultura. Por exemplo, nós somos influenciados pela cultura judaico-cristã. Geralmente, na nossa sociedade, o que vai ser definido como certo e errado está de acordo com os princípios da nossa sociedade. Por exemplo, matar não é visto como ético, não é visto como moral. Então, penso com o professor, se eu tenho em mente que matar é errado, eu estou sendo ético com base e com referência à minha sociedade, certo? Então, eu não tenho como eu saber o que é ético e o que é moral sem saber qual é a referência que eu estou utilizando, qual é a cultura. Então, por exemplo, matar é errado porque nós comungamos de princípios cristãos que valorizam a vida. Joia? Se eu estivesse num outro país, com outros valores, talvez essa postura seria antiética. O que nós precisamos saber então? Que eu já abri uma brecha para vocês. Nós já sabemos o que é ético. Conjunto de princípios e valores. Moral. O que é moral? É a prática de uma ética. Temos que saber o que é antiético. Anti é o oposto, é o diferente. Se para a nossa sociedade matar é errado, e eu tenho em mente que matar é errado, estou sendo ético. Se eu acho que matar é certo, eu estou sendo antiético. Joia? Se eu penso que matar é errado, eu estou sendo ético. Se eu evito uma morte, para a minha cultura, para a minha sociedade, isso é moral. Porque estou praticando uma ética. E a prática dessa ética está de acordo com a moral. O que seria algo imoral? E é não. Algo oposto da moral seria uma ação contrária a uma ética. Se eu matar alguém, significa que eu estou sendo imoral. Vou lançar uma pergunta para vocês agora. Se uma criança de 10 anos comete um assassinato, é ético? É moral? É antiético? É imoral? Tempo na tela! 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. Não é nem ético, nem antiético, nem moral, nem imoral. Se ela praticou, uma criança de menor, ou uma pessoa com uma demência, ou um animal, ou qualquer fenômeno da natureza, veio ocasionar uma morte a terceiro. Isso é visto como amoral. A é não. Moral tem a ver com a prática de uma ética. Então, amoral junto, a palavra A mais moral juntas, significa o quê? Que esse sujeito, ou esse animal, ou esse fenômeno da natureza é incapaz de escolher, decidir e julgar. Quem é incapaz de escolher, decidir e julgar é visto como amoral. Deu para entender? Por que crianças menores de 12 anos, incapazes, no caso dementes, não vão presos? Nem um cachorro? Às vezes o aluno fala assim, professor, um cachorro me mordeu. O problema é teu, velho. Tô brincando. O senhor se preocupa com você, seu lindo, cremoso, cremosa. Presta atenção. Porque quando um cachorro te morde, quando o teu uau te morde, ele não pode ir preso, porque ele é incapaz de decidir, escolher e julgar. Então ele é amoral. Certinho? Deu para entender? A moral é relativa. Ela muda de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. A ética é uma tendência de ser universal, de não mudar, de ser válido para todos os lugares. Vou dar um exemplo. O Brasil tem a sua forma de fazer justiça. Segundo a lei, o prazo máximo de detenção de prisão é de 30 anos. Os Estados Unidos também têm seu princípio de justiça. Nós também temos o nosso conceito, nosso princípio ético de justiça. Mas como se dá na prática isso, aí entra a moral.
Aí o que muda? Nos Estados Unidos existe pena de morte, existe prisão perpétua. Ou seja, a moralidade deles muda, comparado com a nossa. Muito bem. Então, para a gente recapitular o que a gente viu hoje, nós trabalhamos o conceito de ética, o conceito de moral, o conceito de antiético e o conceito de imoral. Mas também a gente viu o que significa a palavra amoral junto. Por que nós estudamos isso? Primeiro, no vestibular e no Enem é essencial, fundamental, sobretudo quando nos referimos às redações. Toda a redação do Enem, a base é uma reflexão ética. Então, se você entendeu esse vídeo, você tem já base para conseguir argumentar, dissertar sobre o tema que vai cair. Mais uma coisa, todos esses conceitos filosóficos que nós trabalhamos hoje é importante para você. Por quê? Porque quando você se apropria de um conceito filosófico, muda a tua maneira de ver o mundo, muda a tua maneira de enxergar as coisas. Numa entrevista de emprego, por exemplo, é muito fácil de você ser escolhido em relação aos demais candidatos quando você é notado pela sua linguagem mais sofisticada, coisa que a filosofia é capaz de fazer por você, certo? Então, o que eu quero e espero de vocês desse vídeo? Eu preciso que vocês comentem, deem sugestões, deem críticas, né, para os próximos vídeos, o que pode ser feito para melhorar. E outra coisa, o próximo vídeo vai estar sensacional. Porque, como nós vimos o que é ética e moral, agora nós vamos ver que cada filósofo trabalha um princípio ético. A grande pergunta dos filósofos que trabalham sobre a moral, trabalham com a ética, é responder a seguinte pergunta: como devemos viver? A pergunta para Aristóteles tem a ver com a felicidade. Ele vai mostrar um caminho para que a gente consiga ser feliz. Quer embarcar nessa viagem filosófica com a gente? Então curta, compartilhe as nossas ideias, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal. Esse canal é feito para você, especialmente para você. Eu sou o professor Rodrigo Pensador, desejo de coração muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Estaremos juntos no próximo vídeo sobre Aristóteles. Não percam, estará imperdível. Um abraço do professor Rodrigo Pensador. E esse é o canal Tchê, História e Educação.